A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Boa tarde. Pobreza e trabalho é o tema do nosso programa Vida no Trabalho de hoje, que convidou hoje para conversar conosco sobre esse tema a professora Verônica Ximenes. Ela é do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará e integra também o NUCOM, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária, também vinculado ao curso de Psicologia da UFC. A professora Verônica é uma pesquisadora sobre esse tema da pobreza e tem vários artigos publicados sobre o assunto. Antes de nós conversarmos com a professora Verônica, nós lembramos que, desde já, você pode participar do nosso programa ligando para o 3366-7474, que tem alguém para lhe atender, receber o seu comentário, receber a sua pergunta. Professora Verônica, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios e ao programa Vida no Trabalho. Boa tarde, agradeço o convite. É um prazer poder estar contribuindo um pouco com os estudos que a gente vem desenvolvendo sobre essa temática. Professora, conceituando já no início o tema, do ponto de vista econômico, qual o conceito de pobreza e como é definida a chamada linha de pobreza? O que a gente vem discutindo e estudando a partir do conceito de pobreza, né, porque existem vários teóricos que trabalham com conceitos de pobreza. E, no caso, nós trabalhamos a partir de um conceito definido pelo Amartya Sen, onde ele apresenta o conceito de pobreza multidimensional, né? Onde a pobreza ela tem um aspecto monetário, que é a questão da renda, mas não somente a questão da renda, a questão da educação, a falta de educação, a saúde, o lazer. Então, outros elementos que também compõem o que ele chama desse bem-estar. Então, não seria somente a questão da renda. A questão da renda ela é decisiva para definir esse patamar de pobre e não pobre, né? Mas existem também outros elementos que estão presentes dentro dessa análise da pobreza, e por isso que nós, no caso, a partir da psicologia social e da psicologia comunitária, a gente vem desenvolvendo estudos para abordar esses outros aspectos também relacionados à situação de pobreza. Professora, e dentro dessa conceituação a que a senhora se referiu, o que diferencia pobreza de miséria? O que, no geral, o que se tem de consenso é que você tem a extrema pobreza, né, e a pobreza. A extrema pobreza estaria relacionada à miséria. Seria a renda mensal de até R$70 por mês, no caso, caracterizaria a extrema pobreza, né? E acima disso você vai estar tendo os níveis de pobreza, né? E dependendo da sua renda, você se classifica dentro dessa linha, né, de extrema pobreza, que estaria considerado a miséria, né? Que é uma luta maior, é que a gente possa, pelo menos, tirar o Brasil dessa linha de extrema pobreza, né? O que a gente vê no último dados do IBGE, né, que o Brasil tem 16,2 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza. E 59% dessas pessoas estão no Nordeste, né? Então, realmente, essa temática da pobreza, e principalmente estudando a partir desses elementos do contexto que seria nordestino, a gente precisa realmente aprofundar esses estudos e poder dar conta de alguns problemas relacionados a essa problemática. Do ponto de vista governamental, do conceito do governo, ele segue essa mesma linha que a senhora colocou, entre pobreza e extrema pobreza? No geral, essa linha ela tem como um acordo de faixa, que, no caso, o que define, né, estatisticamente, seria essa questão monetária, né? Agora, já existem outros órgãos, né, por exemplo, o PNUD, outros órgãos internacionais,
que levam em conta também outros elementos, né? Que é, no caso, o nível de instrução. Que é o que a senhora citou anteriormente. Então, existem também, dentro desses elementos, alguns indicadores. Por exemplo, dentro da família, tem alguém que estudou, quantos anos de estudo as pessoas estudaram na família, se existe acesso a equipamentos de saúde, né? A questão do saneamento básico, da moradia. Então, também são outros elementos que, se você for analisar, você teria um contexto maior dessa situação, vamos dizer, de pobreza, né? E importante, assim, muito enfatizar que a perspectiva que a gente trabalha a pobreza não é na visão de individualista, né? É um problema social, né? É um problema que a gente vive não somente no Brasil, como em outros países, né? O Brasil, que vem de uns anos para cá definindo isso como um foco de atuação das políticas públicas, né? Mas é um problema coletivo, é um problema histórico, né? Então, é preciso ele ser visto também desde o ponto de vista, vamos dizer assim, de grupo, macro, e não numa visão de culpabilização do pobre por ele ser pobre. Ainda falando um pouco da questão do conceito, o conceito de pobreza ele é comumente associado à exiguidade ou inexistência de renda, incapacidade para o consumo. Essa definição é satisfatória para se entender o fenômeno da pobreza hoje, especialmente no caso brasileiro? A gente não podemos desconsiderar a questão monetária. Ela é uma questão crucial quando a gente fala de pobreza, né? O que a gente tenta discutir é que não é só isso. Por quê? Porque, desde o ponto de vista psicológico, a gente vem trabalhando com algumas categorias psicológicas que estão presentes dentro desse problema social, né? Então, a questão não é só, a partir do momento que você adquire a renda, você sai da condição de pobreza? Não necessariamente. Você pode sair da condição material, mas muitas vezes os seus sentimentos, os seus comportamentos, a sua visão de futuro, ela ainda está muito arraigada com aquela visão de que você vive uma situação onde você não pode mudá-la, onde você não pode projetar o futuro. Então, o que a gente trabalha a partir da psicologia são algumas categorias psicológicas que estão presentes, muitas vezes, desde o nascimento dessas pessoas, do contexto familiar, da estrutura de opressão, e que fortalece esses comportamentos e essas atitudes. Então, por isso que a gente propõe, claro, uma mudança estrutural, mas também esses elementos de análise psicológica. Professora, e de que maneira a psicologia ela pode atenuar na compreensão e enfrentamento da pobreza, a senhora que trabalha, né, especificamente nessa área? No caso, o tema da pobreza, né, para nós do Núcleo de Psicologia Comunitária, é um tema que está presente nos nossos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, desde a década de 80, que foi quando o professor César Wagner criou o Núcleo de Psicologia Comunitária. E sempre a gente optou em trabalhar com as pessoas em comunidades pobres. Então, sempre foi uma opção nossa em trabalhar nas comunidades da periferia de Fortaleza, nas comunidades do interior do Ceará, e sempre voltado para uma psicologia voltada para a classe pobre. Por quê? Porque a psicologia, no senso comum, ela é vista como uma ciência e uma profissão elitista, onde só quem pode ter acesso é quem tem dinheiro. E desde o início a gente começou a construir uma psicologia que levava em conta esses elementos da realidade. Então, por isso a temática da pobreza, ela já está presente desde os trabalhos que a gente desenvolve de participação, de conscientização, de construção de grupos, né? Nessa busca pela transformação dessa realidade de opressão que a gente vai encontrar muito presente nesses contextos de pobreza. Professora Verônica, e qual o papel da organização comunitária, essa com a qual a senhora trabalha bem de perto através do NUCOM, na superação da pobreza? No caso, quando nós trabalhamos nessas comunidades, atualmente a gente tem 2 trabalhos de extensão. Um é no bairro do Bom Jardim, aqui de Fortaleza, e outro é um trabalho em Canafístula, que é do município de Apoiarés, no interior do Ceará. E a gente sempre procura trabalhar com parceiros, né? E esses parceiros que nós trabalhamos nesses trabalhos comunitários são
projetos de extensão da UFC e também organizações não governamentais. Então, sempre nesses trabalhos, a gente procura desenvolver atividades que possam propiciar um conhecimento maior dessas pessoas, dessa realidade, e que isso possa propiciar uma melhoria na sua qualidade de vida, né? Então, por exemplo, com jovens, como é que esses jovens podem estar trabalhando? Por exemplo, alguns fazem parte de políticas públicas de protagonismo juvenil. Então, como é que esses jovens já podem planejar o seu futuro, poder ter uma melhoria de vida para, no futuro, ele poder ser, vamos dizer, ter um posto no mercado de trabalho, ele poder ter uma melhoria na qualidade de vida, né? Ou então, pessoas que a gente trabalha no Mon Jardim, que tem, em alguns casos, algum transtorno mental. Como é que essas pessoas elas podem ser inseridas no dia a dia da sociedade, não excluídas? Então, são alguns elementos que ajudam e fortalecem, no caso, as potencialidades dessas pessoas. Professora, a senhora salientou, destacou o segmento jovem. O segmento jovem que, principalmente, né, ele que vive em situação de pobreza, tem sido vítima de muita violência e as estatísticas provam isso. Existe uma associação comprovada entre a pobreza e a violência? No geral, a gente estava até conversando hoje em sala de aula, principalmente a juventude e a juventude em situação de pobreza, tem vinculação de algumas palavras que são fortes nesse convívio, né? Que é a violência, que é a questão da droga, né? E o que a gente encontra é que, muitas vezes, esses jovens podem estar nesse contexto, mas a gente vê uma capacidade muito grande de superação, né? Uma capacidade de criar, uma capacidade de planejar, de querer um futuro melhor, mesmo diante dessa situação, né? E eu acho que um elemento que hoje está despertando essa possibilidade do jovem pobre poder planejar o seu futuro, para mim, um dos elementos importantes é o acesso ao ensino superior, né? Então, para mim, a questão das cotas nas universidades públicas é um elemento de inclusão e de abertura de possibilidade para que esse jovem, que veio de uma escola pública, que vive em uma situação de pobreza, ele possa ter possibilidade de ascender a um ensino superior de qualidade. E que a universidade também possa dar estrutura para que ele possa viver essa realidade, né? Então, por exemplo, aqui no Ceará, eu conheço jovens que vieram do interior, que só fizeram vestibular, muitas vezes na UFC, mesmo sem as cotas, porque tinha residência universitária, porque senão eles não poderiam vir morar na capital. Então, acho que são elementos que hoje começam a apontar, que eu acho que vão contribuir para essa perspectiva desse jovem pobre poder ser um profissional, poder ter um futuro melhor e, com isso, impactar também na vida, na melhoria da sua família. E como a senhora vê nesse percurso o ensino tecnológico de nível médio? Eu acho que esse é um outro elemento também, né? Não é somente o ensino superior, mas o ensino, né? O ensino tecnológico, o ensino técnico, que ajuda também essa possibilidade de perspectiva de mudança dessa realidade, né? Hoje nós trabalhamos com alguns jovens, principalmente do interior, que teve uma mudança significativa quando eles começaram a ter esse acesso a essa educação, vamos dizer assim, profissional. Por quê? Porque eles começaram a entender o mundo diferente, começaram a fazer um plano, um projeto de futuro, que muitas vezes isso é ausente na classe pobre, porque não tem muita perspectiva de mudança, e pelo estudo técnico, né, ele pode propiciar isso, como também essa perspectiva de sonhar e de planejar esse futuro para outras pessoas também da sua família. Então, é algo que impacta também, vamos dizer, o contexto familiar e o contexto comunitário de quem está próximo dele a partir do seu local de moradia. Professora, nós sabemos que a pobreza ela atinge alguns segmentos sociais e regionais de forma diferenciada ou mais degradante. Quem mais sofre com a pobreza no Brasil? Assim, a senhora que trabalha bem de perto com esse segmento. Olha, eu acho que quando eu propus o meu projeto, né, de pesquisa, que é o que eu estou pesquisando, que é o impacto da pobreza, né, em comunidades aqui do Ceará, eu contextualizei muito a partir da nossa realidade do Nordeste, né, porque eu acho que é um território, né, é uma região do Brasil, pelos dados do IBGE, que tem 59%
das pessoas que vivem em extrema pobreza, né? Então, eu acho que esse elemento dessa realidade do Ceará, ou do Nordeste, ela é um espaço muito propício para desenvolver projetos e temáticas que estudem esse problema, né? Como também a gente tem vinculado a esse problema, um problema que às vezes já está naturalizado, que é a questão da seca, né? Há quantos anos a gente vem passando por esse problema? E ele continua presente, ele continua excluindo as pessoas, ele continua fazendo com que as pessoas passem por privações, né? E não é feito nenhuma mudança mais radical para a mudança desse problema, que no Nordeste está muito vinculado também à pobreza, né? Apesar da presidente Dilma ter dito recentemente, ter proposto um programa, né, que vai realmente trabalhar para a resolução da questão da seca, mas ainda é muito presente na nossa realidade. Hoje em dia, a gente já não sente tanto como antigamente, porque a gente já não vê muito as pessoas que saem do interior e vêm para a capital, porque a gente já tem as políticas de transferência de renda que fazem com que essa pessoa continue no interior. Mas em que estado de vida, em que qualidade de vida essas pessoas estão vivendo por um problema, vamos dizer assim, de muitos anos e que vem passando, e a gente vai se conformando com essa realidade. Professora Verônica, e como a senhora avalia os programas governamentais, né, que objetivam tirar parte da população, esses 16 milhões de pessoas, da condição de miséria, de extrema pobreza? Eu acho que nós passamos durante muitos anos no nosso país sem ter políticas públicas, né? E essa redefinição dessa atuação dessas políticas públicas na área da saúde, na área da assistência social, na área da questão do trabalho, da educação, eu acho que são políticas públicas que não necessariamente elas são voltadas somente aos pobres, né? Mas a grande maioria, sim. Por quê? Porque são pessoas que passaram muitos anos de nossa história excluídos de qualquer direito, apesar da Constituição de 88 definir direitos, vamos dizer assim, importantíssimos, né? Mas eles não tinham sido ainda aplicados no dia a dia. Então, eu acho que essas políticas públicas, elas precisam ser implementadas visando a retirada, a mudança dessa situação de pobreza, né, em vários aspectos, não só no aspecto monetário, né? A gente até vê nas políticas de transferência de renda uma mudança no acesso a essas pessoas em relação à alimentação, a consumo, que mudou, né? Mas não é só isso. Por quê? Porque são políticas que elas não têm característica de manutenção por toda a vida, né? Então, por isso que as políticas de transferência de renda, elas passaram por mudanças e incorporaram outras ações dentro dela, como trabalhos de grupos produtivos, de capacitação, para que essas pessoas que são beneficiárias dos programas de transferência de renda, elas possam vir um dia a ter um trabalho e não poder mais receber esse benefício e outro receber, né? Nós fizemos recentemente uma pesquisa de mestrado com as mulheres beneficiárias do Bolsa Família. E no senso comum se falam muito, não, essas políticas de transferência, elas acomodam as pessoas, elas geram dependência. É a grande queixa, né? Não se encontra mais mão de obra, especialmente no interior. Pois né? Mas a gente encontrou que nessas mulheres, elas tinham o desejo de poder construir uma cooperativa, de poder ter um trabalho e poder passar esse benefício para uma outra que não tem. Então, eu acho que essa visão de que acomoda... Não, eu acho que ela dá uma condição de vida mínima que até então não se tinha. E é claro que isso vai impactar em outras profissões que a gente era dita como não profissões, como a empregada doméstica, como outras profissões que desenvolvem trabalhos, vamos dizer, que não eram tão regulamentados. E aí se passa essa visão de que, não, agora eles estão com esses benefícios, eles não querem mais trabalhar. Eles querem trabalhar, mas eles querem trabalhar com condições dignas, né? Não um trabalho escravo, como a gente tinha muito no caso das empregadas domésticas, né? Então, eu acho que são questões que começam a mexer e que as pessoas começam a compreender que elas são pessoas que possuem direitos, né? E, com isso, muda essa relação também.
Pobreza e trabalho é o tema do programa Vida no Trabalho de hoje, que conta com a presença da professora Verônica Ximenes, ela que integra o NUCOM, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária, vinculado ao curso de Psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará. E você pode fazer a sua pergunta sobre esse tema à professora Verônica pelo telefone 3366-7474. E nós fomos, a nossa produção foi à rua e colheu algumas perguntas. Eu acho que nós temos agora uma pergunta que se relaciona a esse tema das políticas públicas. Por favor. Olá, eu sou Carlos Kleber, estudante da UFC. Eu gostaria de saber quais as políticas públicas disponíveis nas várias instâncias do governo brasileiro que procurem aplacar a pobreza a partir do trabalho. Existem várias políticas públicas em várias áreas, né? E na área do trabalho, a gente vai ter algumas políticas públicas, por exemplo, vinculadas à juventude, alguns programas, por exemplo, como o Jovem Aprendiz, alguns programas que ajudam já o início dessa profissionalização desse jovem, para que ele possa ter um acesso melhor à questão do trabalho, né? Como também, por exemplo, na área da cultura, também espaços que promovem essa profissionalização de jovens e de pessoas na área cultural, né? Então, existe na própria área da assistência social, com os programas dos beneficiários do Bolsa Família, que existe uma linha de atuação de projetos relacionados à inclusão produtiva, que é a capacitação dessas beneficiárias do programa para que elas possam aprender uma profissão e que elas possam, daí, ter possibilidade de ter uma microempresa ou de se juntar com outras pessoas. Então, são algumas iniciativas que ajudam a essa profissionalização para que as pessoas possam ter condições de não mais depender desse benefício e poder desenvolver, como qualquer outra pessoa, a sua possibilidade de escolher em que quer trabalhar. Professora, a senhora concorda que não necessariamente essas políticas públicas, elas pretendem eliminar as desigualdades sociais, no seu entendimento? Eu acho que a eliminação da desigualdade social, eu acho que é algo bem pretensioso, né? O que a gente busca é que realmente a gente possa ter uma sociedade que não existe esse desnível tão grande. A gente pode dizer que no Brasil é um dos países onde a desigualdade social é uma das maiores. Por quê? Porque nós vamos ter um pequeno grupo rico demais e um grupo muito grande pobre demais, né? É isso que configura a desigualdade. Então, buscar um equilíbrio maior entre a questão de quem tem muita rede e de quem tem pouco, é um horizonte que nós vamos ainda ter que fazer muitas ações, né? Não é só uma área da ciência ou não é só uma área da política pública que vai poder resolver isso, né? Mas são várias atividades integradas, né? E a própria discussão dessa temática, né? Não foi fácil para a gente, a partir da psicologia, começar a falar de pobreza, né? Então, a gente também enfrenta ainda desafios dentro das nossas ciências quando a gente propõe discutir uma temática que já está no dia a dia e que a gente já se acostumou por ela e já naturalizou. Então, eu acho que é um desafio grande de cada área do saber, né, poder estar discutindo essa problemática e poder estar contribuindo com a sua visão, com as suas teorias, com as suas metodologias, para que a gente possa, pelo menos, questionar e propor situações de melhoria na qualidade de vida. Professora, e como essa visão que chega no dia a dia da comunidade através do NUCOM, o trabalho que a senhora desenvolve, chega a essa vítima, se poderíamos assim falar, da pobreza? De que forma o NUCOM, especialmente, ele leva essa discussão em relação à condição de pobreza para essa pessoa? No nosso caso, necessariamente, quando a gente inicia esse trabalho nas comunidades, a gente sempre procura algum parceiro, ONG ou algum projeto que ele já tenha uma vivência e que ele já viva naquele espaço. Por quê? Porque nós somos de fora e nós estamos lá semanalmente desenvolvendo projetos. Então, a gente sempre procura ter esses parceiros que vão estar lá no dia a dia, né? E, a partir disso, a gente entende quais são as atividades e conhece que esses parceiros desenvolvem,
Nós fazemos todo um processo de mapeamento psicossocial, que são atividades de caminhada, de conversa com os moradores, de levantamento do que existe em cada comunidade, de políticas públicas, de igrejas, de espaços de lazer. E, a partir disso, a gente vai construindo, a partir desse momento de inserção, o que seria o nosso projeto. Então, a gente não chega em nenhum trabalho nosso comunitário com um projeto já feito aqui na universidade. A gente passa pelo momento de inserção, de conhecimento, de amadurecimento junto com a população do que seria melhor, do que a população espera da nossa atuação e do que nós esperamos dela. E, conjuntamente, a gente constrói esses projetos, né? E, por isso, né, ele precisa ter essa participação. Então, são metodologias participativas, porque não adianta só a universidade chegar lá e depositar um conhecimento, até porque a gente não acredita nisso. A gente acredita que é uma troca de conhecimento. O saber popular, ele tem um conhecimento, o saber científico tem o seu, e juntos eles podem construir um novo saber. Então, é um pouco dentro dessa perspectiva de que nós temos conhecimento a partir da universidade, mas a população da comunidade também. E, conjuntamente, a gente vai construir projetos que tenham relações, vamos dizer, com essas duas instâncias de parceiros dentro do trabalho. O programa Vida no Trabalho faz um breve intervalo e volta em seguida. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Voltamos a apresentar pela Rádio Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute o tema Pobreza e Trabalho, tendo como convidada a professora Verônica Ximenes, do NUCOM, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. E você também pode participar do nosso programa, fazendo a sua pergunta, fazendo o seu comentário, ligando para o 3366-7474 e fazendo a sua pergunta ou indagação, como eu já fiz referência. Professora Verônica, e qual o papel das novas tecnologias na redução do abismo entre ricos e pobres no Brasil e em favor da inclusão social? Eu acho que a questão das novas tecnologias, elas permitem o acesso à informação, né? Então, isso já é um elemento de inclusão muito importante, porque até então poucas pessoas tinham acesso à informação. Então, hoje, se você anda em qualquer bairro da cidade, mesmo rico ou pobre, você vai encontrar as pessoas tendo acesso à internet, né? Ou no computador, ou no seu celular, né? Então, ou nas lan houses, né? Então, esse acesso à informação, ele permite com que as pessoas descubram, inclusive, o que existe no mundo, né? Que até então era muito limitado só aquele universo onde eu tinha contato. Então, as novas tecnologias, elas permitem acesso à informação de uma forma geral, ela permite o conhecimento, por exemplo, de projetos relacionados a algumas temáticas que as pessoas têm um interesse em desenvolver. Elas permitem, por exemplo, a divulgação da realidade daquelas comunidades. Então, às vezes, eu quero um dado de uma comunidade pobre, eu vou e encontro, às vezes, um blog de um jovem da comunidade que fala e que fala de como é. Então, esse acesso, por exemplo, a políticas públicas também, a editais vinculados a determinado grupos ou faixas etárias. Então, acho que o acesso à informação, ela é muito importante, principalmente com as tecnologias. O que a gente precisa ter mais é que esse acesso ele seja mais democrático no sentido do acesso à internet, né? Que a gente possa ter um acesso livre de qualquer lugar onde a gente possa ter, né? E linhas de financiamento para que as pessoas possam também ter acesso a esses equipamentos, né? Porque eu acho que eles favorecem a compreensão do que acontece no mundo e também surgem daí possibilidades para a mudança dessa realidade, né? A partir desse conhecimento do que existe. Então, acho que as novas tecnologias, elas favorecem bastante e elas aproximam as pessoas, independente da classe social. A senhora acredita ou acha que essas novas tecnologias, como essa questão da internet, do computador, já chegaram à escola? Nos parece que é um programa do governo estadual, acho que é um computador por aluno, não sei se isso já funciona. O que a gente vê é que hoje as escolas elas já estão mais equipadas, né? Antes a gente ainda
assim, ainda tem aquela configuração do laboratório de informática, né, que é um local ainda muito pequeno para a quantidade de alunos da escola, mas existem, eu acho que no âmbito municipal, os professores também receberam computadores, que é importante também que os professores possam ter para ter acesso, né? Você está falando agora dessa política estadual dos alunos, que eles possam ter acesso. Então, eu acho que são esses elementos que fazem com que as pessoas possam conhecer a realidade e possam também conhecer outras pessoas, né? E propiciar a apropriação de elementos que até então não eram possíveis porque não se tinha acesso a essa informação ou a esses meios. Professora, a senhora, no bloco anterior, se manifestou favorável às cotas, né? Citou como um bom mecanismo para ajudar na inclusão dessas pessoas que estão lá na linha de pobreza, esse sistema de cotas nas universidades. Qual o papel da universidade, no seu entendimento, na conscientização da sociedade para a superação da pobreza? Eu acho assim que as questões das cotas, há muitos anos a gente discute aqui na UFC, né? Somente agora vai ser implementado devido a uma medida realmente do governo federal. E o que a gente vem acompanhando de outras universidades que já aderiram às cotas, como a Federal da Bahia, a UNB, é que os alunos que ingressaram por cotas, eles têm um desempenho muito bom, inclusive às vezes melhores pelos que não entraram por cotas, né? Porque às vezes na universidade tem a discussão da Não, essa palavrinha é chata. É mérito, né? Meritocracia, né? Então, e o que a gente vê é que muitas vezes o aluno ele entra, né, na universidade vindo de uma escola particular, mas muitas vezes ele não tem aquela empolgação de que o que é entrar nessa universidade, o que isso vai repercutir para a vida dele. E no caso, muitas vezes, de um aluno pobre, para ele é a grande chance. Então, ele vai agarrar essa possibilidade com a possibilidade de uma mudança, não só para a vida dele, mas muitas vezes para a família também, né? Então, eu acho que essa questão do acesso ao ensino superior, através de cotas, ela tem que ser uma medida, claro que vai ser uma medida temporária, até a gente poder diminuir esse desnível, porque dos países da América Latina, o Brasil é um dos países que tem o menor acesso ao ensino superior, né? Então, vai ser uma possibilidade que não somente a classe média ou a classe rica possa entrar na escola pública, né, na universidade pública, mas também a classe pobre e os grupos etários, os grupos étnicos também possam ter esse acesso. Então, acho que daqui a alguns anos a gente vai poder estar trazendo os dados da UFC, né? Daqui a alguns anos, como isso tem repercutido e como isso tem repercutido no nosso estado também. Porque eu acho que vai ser um marco. A partir do próximo ano a gente já vai ter esse acesso, né? Então, acho que futuras pesquisas vão poder dizer como isso vem mudando a realidade do Ceará relacionada à questão da pobreza. Professora Verônica, puxando um pouco agora mais especificamente, voltando mais diretamente à questão econômica, nós sabemos que, pelo menos mês a mês, os institutos de pesquisa continuam a divulgar que o número de carteiras assinadas no país está aumentando, que o desemprego, de forma ainda um pouco tímida, está diminuindo o desemprego. Como a senhora vê essa questão, essa empregabilidade no combate à pobreza no país? Eu acho que esse é um elemento muito importante, né, que é realmente a construção de elementos relacionados à vinculação do trabalhador enquanto uma categoria profissional, né? Então, o que a gente vê, o que a gente encontra são os dados que trazem esse aumento do trabalho assalariado, do trabalho de carteira assinada, e com isso também a gente vai ter a contribuição, que é um imposto que também vai ajudar o desenvolvimento de políticas públicas, né? Então, a gente hoje já encontra as pessoas querendo trabalhar, mas um requisito é carteira assinada. Há alguns anos anterior, tinha situações das pessoas, eu não quero carteira assinada, tinham medo de ter carteira assinada, né? Porque não tinha dimensão do que ele ia ser garantido por isso. Então, eu acho que essa perspectiva da carteira assinada, ela credencia o trabalhador, inclusive, para que ele possa ter acesso a outros bens, ele possa ter acesso a outros elementos que até então ele não tinha, porque ele não tinha esse vínculo, como também a gente começa a encontrar também trabalhadores autônomos querendo contribuir
como autônomos. Então, isso mostra também uma compreensão ampliada de que aquele trabalhador ele não vai estar esperando só o benefício quando ele cumprir a idade, mas ele quer contribuir também, porque caso aconteça algum problema de saúde, alguma coisa que ele precisa ter uma licença, ele vai estar respaldado por isso. Então, acho que essa visão mostra elementos importantes que não faziam parte do dia a dia, vamos dizer assim, do mundo do trabalho. E isso mostra uma mudança na visão, né? E mostra também uma mudança na questão da questão trabalhista, na questão da aquisição de bens, na questão dos salários. Então, acho que são elementos que trazem para uma melhoria realmente na qualidade de vida do trabalhador. Mais ou menos nessa linha, nós temos mais uma participação do público. Boa tarde, meu nome é Marcela, atualmente estou desempregada. E eu queria fazer uma pergunta para a convidada. Eu queria saber se ela acha que o crescimento de empregos informais pode se configurar como uma forma de resistência, fechar o quadro de pobreza e desemprego que vem afetando o Brasil. Eu acho que a questão do emprego informal, ele é uma grande parcela da população que consegue ter acesso ao emprego desta forma, né? Mas a gente encontra também nesse emprego informal as pessoas também buscando essa qualificação, né? Então, eu tenho um contato com pessoas que trabalhavam de forma informal e, com o passar do tempo, elas já começaram a tentar estruturar melhor esse trabalho para que se virasse uma pequena empresa, né? Que pudesse ter uma capacitação, que pudesse ter uma ampliação, até porque não necessariamente todo o espaço de trabalho formal vai dar conta dessa realidade. E, às vezes, também tem pessoas que não têm interesse, né? Então, eu acho que são elementos que complementam essa busca por um trabalho digno, formal ou informal, né? Que faz parte da vida do trabalhador. Professora, e falando um pouco, né, nessa situação da pobreza do Brasil em relação a outros países, especialmente a América Latina, a diferença, como a senhora situa o Brasil nessa questão da pobreza e extrema pobreza no continente latino-americano? Eu acho que a gente pode, né, fazer uma análise do continente latino-americano como também um continente, por exemplo, europeu, né? Onde na Europa a gente tinha seguranças de vários direitos de trabalho, de moradia, de saúde, e hoje a gente está vendo uma crise muito grande, né, que às vezes a gente nem acredita que esteja acontecendo isso lá. E, por outro lado, a gente vê o Brasil não numa posição, vamos dizer assim, satisfatória. Eu acho que o Brasil vem construindo elementos que estão colocando ele como um país que se chama, né, emergente, ou um país, né, que vem trazendo dados que mostram uma preocupação com essa mudança, com essa característica que era muito presente para o país do Brasil, né? Principalmente a questão da pobreza. Então, eu acho que hoje o Brasil vem desenvolvendo ações, né, e que impactam nos outros países, que impactam na América Latina, como um país que vem se preocupando com uma visão integral de ser humano, né? Então, a gente vê várias políticas de saúde que até então a gente não tinha tanto acesso, né, como a política de saúde mental, que propicia esse acesso à saúde mental para pessoas de qualquer idade ou de qualquer classe social, né? As políticas de educação, né, melhorias nas escolas, né? As políticas relacionadas à assistência social, que até então era também algo muito vinculado à caridade, né, e não vinculada ao direito. Então, eu acho que tem vários elementos que o Brasil vem desenvolvendo, a própria questão ambiental, né, da produção de outros tipos de energia, né, que não contaminem. Então, eu acho que o Brasil vem trazendo vários elementos que põem numa perspectiva de desenvolvimento. E uma preocupação que eu vejo com esse desenvolvimento, paralela a isso, é esse desenvolvimento do ser humano. Então, são políticas que também têm essa preocupação dessa qualidade de vida, né? De como a gente pode superar esse problema, né, presente desde as características do Brasil, que é a questão da pobreza, que é a questão da desigualdade. Ainda temos muito a fazer, ainda temos indicadores de analfabetismo, né, ainda temos indicadores de pobreza, né, que a gente precisa melhorar, mas eu vejo que a análise de vários indicadores mostra alguns crescimentos que ajudam a gente a ter uma visão, vamos dizer assim,
confiante dessa mudança, né, a longo prazo, dessa realidade de pobreza e de desigualdade social. Professora Verônica, e quais são as dificuldades, ou quais seriam as dificuldades para se implantar um programa de renda básica de cidadania no Brasil? Eu acho que a primeira questão que se coloca é a discussão dessa problemática, né? Eu acho que discutir a pobreza, por exemplo, quando a gente começou a estudar a pobreza, a gente teve que ir para a economia para entender qual era o conceito, a gente teve que ir para outras ciências que falavam disso para a gente poder entender e começar a discutir a partir da psicologia. Então, muitas vezes, a gente naturaliza os problemas da realidade e eles vão passando de anos após anos, né? Então, eu acho que o governo federal, né, tem como lema aí a questão da extrema pobreza, da fome, né, que são elementos que estão presentes no nosso dia a dia. E eu acho que, no caso, as universidades públicas, elas deveriam realmente ter algumas metas definidas, principalmente as universidades públicas, já que elas são sustentadas pelos impostos de toda a população do Brasil, né? Então, eu acho que poderia ter algumas metas de como essas universidades poderiam se envolver dentro da discussão e da resolução de alguns problemas. A gente sabe que tem editais que muitas vezes são vinculados para a temática, mas eu acho que teria que ser uma coisa ampla, para que cada universidade pudesse estar pensando a partir de várias áreas do saber, como é que a gente poderia estar discutindo essa problemática e como é que a gente poderia estar propondo pesquisas, intervenções, novas tecnologias relacionadas à superação desse problema, né? Da pobreza, da seca, né? Que são problemas, por exemplo, tão próximos do nosso dia a dia e muitas vezes tão esquecidos ou tão naturalizados como algo que foi assim e que vai continuar sendo assim. No entendimento da senhora, o que vem contribuindo ao longo dos anos, acho que de séculos, para que, especialmente essa questão da seca, continue sendo assim, né? E, como a senhora falou, e vem sendo assim no entendimento da senhora, o que é que condições propiciam para a manutenção da seca, e isso, consequentemente, uma situação de extrema pobreza da população que é vítima, né, desse acidente climático. Uhum. Eu estava até comentando hoje em sala de aula que a semana passada a gente teve um anúncio de que ia faltar água na cidade porque a CAGES estava fazendo a manutenção. E todo mundo em suas casas juntou a água com medo de passar um dia sem água, né? E como nos desespera, principalmente a gente da capital, não ter água, né? E, às vezes, essa realidade ela já está no dia a dia da zona rural, né? Onde as pessoas não têm uma água para beber, uma água para cozinhar, né? Então, eu acho que é um problema seríssimo, né? Existem aí várias linhas de como se pode trabalhar com essa questão da seca, né? Como é que a gente pode ter água mesmo não tendo chuva, né? Se existem formas de transposições de rios, de trabalho com o projeto das cisternas, com irrigação, o que é que se pode ser feito para que, mesmo que não tenha chuva, a gente possa ter acesso à água, que é um elemento básico de sobrevivência humana, né? Que vai impactar na produção agrícola, que vai impactar nos produtos que a gente vai precisar para alimentação, que vai impactar na qualidade de vida do produtor rural que vive a partir disso, né? Então, eu acho que tem várias formas, né, de como entender esse problema e de como atuar para que ele possa ser amenizado e, quem sabe, no futuro, ele não possa existir, né? Existem outros países que passaram por esse problema e procuraram formas de enfrentar. Então, eu acho que a gente precisa realmente colocar esse problema da seca na mesa, né, e poder discutir. Inclusive, vai ter um evento agora em fevereiro aqui, eu não sei se é da ONU, que vai tratar essa discussão da seca, do semiárido, como um problema mundial. A senhora vê condições de se encaminhar no âmbito do Nordeste essa questão da seca? Porque hoje a água é um mecanismo de barganha política, de troca de votos durante as eleições. Como a senhora vê essa estrutura, a possibilidade de quebra dessa estrutura viciada e clientelista?
Eu acho que a gente parte do mesmo princípio. A partir do momento que a gente passa a ter políticas públicas que cuidam disso, isso muda. Então, hoje em dia, por exemplo, a população já sabe que o Bolsa Família não é, muitos sabem que não é o vereador ou o deputado que vai dar. Por quê? Porque ela vai no equipamento de política pública, ela é acompanhada e ela tem como direito. Então, a água ela ainda é muito privada, né? E, com isso, você vira uma moeda de troca para qualquer momento, inclusive no momento das eleições. Então, se você passa a ter obras estruturais que possibilitem esse acesso à água, né, a qualquer pessoa, ela deixa de ser essa moeda de troca, porque ela deixa de ser o favor e passa a ser o direito. Então, eu acho que são vários elementos desses que a nossa sociedade ela passa por essa discussão, enquanto cidadãos de direito, e não um favor que alguém está dando para mim em troca de alguma coisa. Eu acho que a gente viveu, ainda vive no país essa visão, que é uma visão para mim, é absurda, a gente ainda ter esse elemento, né, de troca, e que a gente vai precisar sempre estar problematizando e estar trazendo o suporte das políticas públicas, da academia, da universidade, para problematizar e para mostrar a questão dos direitos que todos nós temos acesso. Porque interessa a manutenção desse homem lá no campo que não tem água. Porque se sabe, é sabido que há áreas no mundo que chove metade do que chove no Nordeste e o problema da água é superado. Aqui diz que o desperdício é muito grande. Essa questão das cisternas, que finalmente o governo resolveu agora investir, o governo federal, e isso com reflexo no governo estadual, eu acho que vai, inclusive, contemplar isso. Porque diz que chove, se você for avaliar, chove muito no Nordeste. Agora não se armazena. Joga-se água aí nos rios, né? As águas correm para o rio, os rios para o mar, não é? E aí a gente vê também a própria né, a zona urbana das cidades, como o consumo de água, ele não é cuidado, né? Então, isso também vai impactar, né? Essa visão também, na minha casa eu tenho água, mas tem outra pessoa que não tem, né? Então, eu estava até falando que eu armazenei água por causa desse problema que teve na CAGES. E eu disse, vou fazer o que com a água? Eu fui aguar as plantas, eu fui lavar a louça, mesmo tendo água na torneira. Porque eu não conseguia pôr aquela água para o ralo, para ir embora, quando eu sabia que tanta gente precisa, né? Acho que é um momento, inclusive, quando nós aqui da cidade atravessamos, né, isso tão esporádico, a falta d'água, que a gente lembra e avalia o quanto o homem lá do sertão ele sofre com a falta de água, para o básico, né, para beber, para cozinhar. Exatamente. Então, eu acho que são problemáticas que estão aí que a gente precisa estar pensando e refletindo, e principalmente uma universidade pública como a UFC, o que ela pode estar propondo sobre esses problemas sociais presentes no nosso dia a dia. E a senhora conhece algum trabalho aqui na universidade de reflexão em cima dessa questão, além do NUCOM, que já trabalha com isso e tem um trabalho junto à comunidade? Tem alguns projetos aqui, né? Eu não conheço, a universidade tem muitos, eu não quero nem citar, mas eu posso citar assim, alguns onde a gente tem uma proximidade muito grande, né? No caso do interior, a gente trabalha muito com o PRESSE, que é um programa de educação em células cooperativas, coordenado pelo professor Andrade, né? Onde ele tem todo um trabalho com jovens do interior do Ceará, né, onde esses jovens estudam em células cooperativas e ascendem, antigamente faziam o vestibular, agora o Enem, e entravam no ensino superior. E voltavam para suas comunidades para ensinar os que estão lá, né? Do PRESSE já foi construída a ADEL, que é a Agência de Desenvolvimento Local, onde já são estudantes que se formaram pela UFC, que hoje voltam para o município de origem e desenvolvem trabalhos com os jovens, com os agricultores, nessa área de desenvolvimento local. Então, tem alguns desses projetos que são parceiros nossos e que são da UFC, né, que tem uma relação com a UFC e que trabalham nessa perspectiva dessa transformação social, dessa visão, vamos dizer, mais complexa dos problemas que nos deparamos no dia a dia. Professora Verônica, para concluir aqui o nosso programa, não pedindo para a senhora uma fórmula mágica, mas quais seriam as suas expectativas em relação à superação da pobreza em médio e longo prazos do Brasil e o Ceará? Também junto, a senhora tem um trabalho, né, sobre o impacto da pobreza no Estado.
O que eu acho que a gente precisa é dar visibilidade, eu acho que é um primeiro elemento, é dar visibilidade a essa problemática, como uma problemática séria e que precisa ter essa nossa atenção, né? Eu acho que a primeira coisa é, em cada área do saber, a gente poder estar trazendo contribuições, que é isso que a gente vem fazendo a partir da psicologia social e da psicologia comunitária, né? Eu acho que um outro elemento é a gente poder também reivindicar espaços de efetivação de mais políticas públicas relacionadas a essa temática, né? Eu acho que a universidade também ela pode propor seminários discutindo esse problema, onde a gente possa integrar, né, várias pessoas de áreas diferentes. Por exemplo, a gente vai começar a partir de amanhã os encontros universitários. Os encontros universitários poderiam ter temáticas onde a gente vai juntar vários estudantes, professores, funcionários e discutir. Então, eu acho que a questão central é colocar esses problemas como problemas importantes e que precisam de uma solução urgente a partir da academia, a partir do lado empresarial, a partir das políticas públicas, né? Eu acho que todos precisam estar integrados, a partir dos movimentos sociais, precisam estar integrados pensando na resolução dessa problemática da pobreza, da seca, da desigualdade social. Professora Verônica, muito obrigada pela sua participação. O programa Vida no Trabalho contou hoje com a participação da professora Verônica Ximenes, ela que integra o NUCOM, que é o Núcleo de Psicologia Comunitária, vinculado ao curso de Psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará. Pobreza e trabalho foi o tema do nosso programa, que volta na próxima semana, terça-feira, às 15h. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.